Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Depois da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal começou a intensificar as operações com o objetivo de tirar de circulação motoqueiros e motocicletas em situação irregular. Uma dessas etapas foi realizada no fim de semana em alguns pontos da rodovia BR-116, entre eles a entrada do condomínio ali do Parque Hermitage e também aí acostamentos às margens da rodovia entre os bairros da Fonte Santa e Vale da Revolta. O objetivo é evitar que motos em situação irregular, muitas vezes obtidas em atos ilícitos, continuem em circulação. Além disso, pessoas que não têm a devida habilitação para tal e em alguns casos, perícia para conduzir esse tipo de veículo também continuem agindo dessa maneira. Importante lembrar que só estão sendo recolhidas as motos em situação irregular, muitas sem placa, inclusive. Costumamos falar aqui sobre isso, destacar esse tipo de notícia, lembrando que às vezes as pessoas aí vão para as redes sociais defender, esbravejar, se posicionar contra esse tipo de operação, pensando apenas em um lado da história, esquecendo que existe lei, que se existe lei, ela deve ser cumprida. Inclusive, o servidor público, nesse caso aí, o servidor público federal, agente da PRF, não pode se omitir em relação a realizar o seu papel de fiscalização, pois assim ele pode sofrer sanções administrativas relativas ao cargo. Assim como qualquer crime, é a função da polícia fazer esse tipo de operação. Se a polícia flagrar uma moto sem placa, roubada, furtada, qualquer tipo de situação, e não fizer a apreensão, o agente público pode sofrer essa sanção. Além disso, como já citei aqui também, basta pensar o seguinte, você que defende aí com unhas e dentes, sem pensar nessa outra margem de análise da história. Imagine, você está lá com seu carro, com seus familiares, ou mesmo atravessando a rua, e é atingido por uma motocicleta dessas, sem placa, e dessa forma você não consegue sequer identificar o responsável por essa infração. Além disso, quando você aí nos grupos de WhatsApp, por exemplo, fica alertando, tem blitz, não passa ali não. Você está ajudando a bandidagem. Pois se o ladrão tiver furtado a sua motocicleta, por exemplo, você está em casa e deixou a moto na rua, e você vai lá e avisa no zap, tem blitz, onde você vai procurar na rua, cadê a moto? O ladrão levou. Aí o ladrão iria ser parado na blitz, porém ele está no mesmo grupo que você, e ele vê lá que tem blitz, vai para outro lugar e foge com a sua moto. Quer ver mais um exemplo disso aqui? Olha só uma moto que foi recuperada lá no Matadouro. Essa motocicleta aí, furtada no domingo, lá na estrada de Fazenda Alpina, próximo a um bar, e também entre Fazenda Alpina e Holiday. Ela foi furtada lá nessa região, essa Honda CG de cor azul. E na segunda-feira foi encontrada no meio do mato, no meio de um matagal, coberta com galhos de árvores na estrada do Matadouro, bairro do Fischer, cerca de 8 quilômetros depois do local onde ela foi furtada. Ou seja, o ladrão, a pessoa que pegou a moto, nessa imagem é do proprietário, não tem nada a ver com o fato em si, pegou a motocicleta, escondeu e depois desmontaria, venderia em peças. Então, se houvesse uma operação ali, por exemplo, na ponte do Holiday, e você alertasse, estaria beneficiando esse ladrão que levou a moto do trabalhador. Aliás, uma dica para o 30º Batalhão de Polícia Militar. Atenção, Tenente Coronel Soliva e todos os servidores públicos lotados em nosso quartel. Deem uma passadinha lá naquela parte de classificados do Facebook, porque tem dezenas de pessoas vendendo veículos, no mínimo suspeitos. Lá na informação diz, não tem nenhum documento. Como não tem documento? Moto sem placa, moto de leilão que não pode circular. Então, dê uma olhadinha lá, marque de repente para ver o veículo e chega lá, xadrez nesse aí, porque está incentivando esses atos irregulares.
Bom, voltando a falar da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, olha só a grande apreensão realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-116, máquinas de clonagem de cartão. A gente trabalha tanto, né, para pagar as contas, aí vem um malandro, nesse caso aí foram 2, para tentar ganhar dinheiro sem trabalhar. A PRF estava em operação na rodovia BR-116, quando abordou um veículo e, vistoriando o carro, encontrou essas maquinetas todas aí de clonagem de cartão. Os homens não tiveram como inventar uma boa desculpa e acabaram confessando que adquiriram essas máquinas aí em São Paulo e que utilizariam em vários municípios do Rio de Janeiro para fazer a clonagem de cartões e, consequentemente, tirar dinheiro do trabalhador. Foram presos, logicamente, e as máquinas apreendidas. Olha só esse flagrante que recebemos somente nesta terça-feira, mas foi ocorrido no domingo, outro delito que volta a ocorrer e que algumas pessoas ainda insistem em cultura. Não é cultura, é crime. E olha só o que poderia ter gerado. Balão, esse balão ficou sobrevoando Teresópolis aí no domingo, depois vai para lá e vai para cá. Olha só onde foi parar esse balão. No telhado de um prédio, aqui no centro da cidade. Muito provavelmente saiu lá da Baixada Fluminense, né, como ocorre rotineiramente. Depois os bandidos que fazem esse balão sobem a serra, tentando recuperá-los, invadindo casa, desrespeitando todos os limites. Balão, soltar balão não é cultura, é crime. Artigo 42 da Lei 9.605 de 88, a Lei de Crimes Ambientais. Nesse caso aí, poderia ter causado incêndio nesse prédio e, se fosse em uma área de mata, destruído aí não só a vegetação, mas causado prejuízo para toda a comunidade teresopolitana. Depois de longos meses de atendimento na Secretaria de Saúde, no bairro do Alto, em postos no 2º e 3º distritos, o governo municipal decidiu mudar aí o sistema de vacinação contra a Covid-19 aqui em Teresópolis e acabou descentralizando esses atendimentos. O nosso colega Luiz Bandeira esteve lá no bairro da Hermitage e conversou com o secretário Antônio Henrique sobre essa nova etapa do atendimento aqui no município. Nós estamos aqui na Sociedade Médica de Teresópolis, viemos acompanhar aqui um fórum de saúde mental que acontece hoje e encontramos o secretário de saúde do município, Antônio Henrique Vasconcelos, que sempre nos responde aos nossos questionamentos, né? E mais uma vez, muito obrigado por responder as perguntas aqui ao nosso público, né? Antônio, a gente queria saber como é que vai ser essa descentralização da vacinação, que agora passa a ser nos postos de saúde, ali ao lado da população, no bairro, né? Então o posto de saúde passa a atender a população para a vacinação Covid-19, não é isso? É isso, a partir de hoje as vacinas estão descentralizadas nas unidades de saúde. Nós lançamos ontem no site da Prefeitura um calendário com todos os dias de vacinação por unidade, né? Então não quer dizer que a unidade vai ter vacina todos os dias disponível, mas tem um calendário que a população pode acessar e descobrir quais os dias que a vacina vai estar liberada naquela comunidade, tá? Então passa a não ter mais vacina na Secretaria de Saúde e em Bom Sucesso e em Pessegueiros, como é que fica? Bom Sucesso vai ter vacina no posto de saúde, não no drive. Pessegueiro vai ter no posto de saúde, não no drive. Na Secretaria de Saúde, não mais. Nós estamos preparando a Secretaria de Saúde para fazer um dia de drive para vacina de H1N1, tá? Não do Covid, e sim para chamar a população para se vacinar para H1N1. Esse ano de 2021 certamente foi um ano emblemático de enfrentamento a essa pandemia, né? E eu vou pedir para o secretário fazer um balanço de como foi esse ano tão difícil para a Secretaria de Saúde. Esse ano foi um ano, como o ano passado, né? Um ano muito atípico. A única luz que nós tínhamos em relação a esse ano, né, era a vacinação chegou, foi chegando inicialmente aos poucos, chegava a 200, 300 doses, hoje nós já recebemos 3, 4 mil, que foi possível fazer essa descentralização, se não acontecesse isso a gente não conseguia descentralizar as vacinas.
chegamos a uma cobertura no município muito boa de vacinação. Tá? Estamos digitando ainda os dados no sistema do Ministério, mas nós já computamos no município uma cobertura de segunda dose com mais de 65%, já estamos chegando aos 70% de cobertura de segunda dose, o que é formidável. Vale alertar que ainda tem pessoas que infelizmente não fizeram nem a primeira dose, e isso aí é chamar a atenção da sociedade para esse momento importante. Com a vacinação diminuímos drasticamente os casos de Covid, hoje nós temos um internado, graças a Deus. Esperamos chegar no dia de não ter nenhum internado. Já desativamos todos os leitos do Hospital São José. Hoje o Hospital São José não faz atendimento ao Covid, só o Hospital das Clínicas de Teresópolis que faz esse atendimento. E ainda mantemos todas as medidas restritivas, tá? Embora o número seja favorável, a bandeira seja verde, mas o uso de máscara, evitar aglomerações ainda é solicitado pela Secretaria de Saúde. E o reforço, a dose de reforço, a terceira dose também está em andamento, né? Isso, a terceira dose está em andamento, nós já estamos nos 50 anos, fazendo a dose de 50 anos. E pessoas com mais de 6 meses de imunização, igual os profissionais de saúde, já fizeram também a dose de reforço. Estamos andando com a dose de reforço da vacina. Com a liberação, quer dizer, o enfraquecimento da pandemia, haverá liberação à Secretaria de Saúde para essas festividades de final de ano e o início do ano que vem? Não é a Secretaria de Saúde, é o Gabinete de Crise, aí comandada brilhantemente pelo prefeito Vinícius. Tá? Nós trabalhamos junto com os prestadores, com a área técnica da Secretaria. Nós ainda estamos muito cautelosos com liberação de festa. Acreditamos que a sociedade precisa crescer, o comércio precisa funcionar, mas festa ainda somos bem receosos quanto às festas no município. É um passo de cada vez, tá? Nós vamos acompanhar a pandemia e vamos dizendo os passos futuros do município. Mas acreditamos, como em todos os municípios, eu acompanho 92 municípios do estado do Rio de Janeiro e todos estão cautelosos quanto às festas de finais do ano. Bom, resumindo, se você não compreendeu ainda, não tem mais aqueles postos pontuais para receber a vacina contra a Covid-19. Olha só esse calendário divulgado aí pela Prefeitura, pela assessoria de comunicação, com alguns pontos de atendimento para os próximos dias. Por exemplo, na segunda-feira, atendimento na Barra e em Venda Nova. Terça-feira, Beira Linha, Hermitage, Fonte Santa, Caleme, Barra, Bom Sucesso. Quarta-feira, Granja Guarani, Araras, Pimentel, Meudon, Venda Nova e por aí vai. Né? Cada dia da semana, atendimento em postos diferentes aí da cidade para essa imunização contra a Covid-19. Logicamente, se você quiser, pode fazer uma foto da tela aí, né, para ver que dia, qual bairro terá o atendimento, essa descentralização da imunização aqui em Teresópolis. Mas caso você não queira ou não deu tempo de acompanhar o raciocínio, próxima edição do Jornal Diário de Teresópolis, reportagem, inclusive publicando esse calendário aí de atendimento nessa nova fase da campanha de enfrentamento à pandemia aqui em nosso município. Através aí dos nossos meios de contato com os leitores e telespectadores, recebemos hoje uma imagem feita lá no bairro de São Pedro. Olha só, notícia que se repete: animais soltos em via pública, colocando motoristas, pedestres, ciclistas e eles mesmos em risco, né? Lá perto do Colégio Seron, o Centro Educacional Roger Malhades, na manhã desta terça-feira. Né? Chuvosa manhã de terça-feira, cavalo solto mais uma vez. E lembrando que essa política aí mudou na cidade, né? Aqueles animais que eram utilizados na feirinha não poderão ser mais trabalhados para esse fim. Infelizmente, muitos acabam sendo abandonados. A gente não sabe se é esse o caso, mas já ouvimos algumas histórias nesse sentido. Então, gente, se você é tutor de um animal desse, não tem mais condições de cuidar, passe aí para o próximo, venda, só não deixe o animal aí solto em via pública. Vamos falar agora sobre algumas mudanças nas regras trabalhistas que foram promovidas pelo governo federal e serão revistas a cada 2 anos.
Paulo conta que trabalha como analista de departamento pessoal há mais de 30 anos. Em todo esse tempo, ele passou por diferentes ambientes de trabalho e normas. Mas se tem uma regra que ele não concorda, é a obrigatoriedade do ponto eletrônico. Se você ficar escravo do horário, você chega estressado no trabalho, você não produz, e quer dizer, sai prejudicado você e a empresa. O ponto eletrônico já faz parte do dia a dia de muitos trabalhadores, mas a partir de fevereiro de 2022 isso pode mudar. Isso porque entrará em vigor uma nova lei que permite duas modalidades de sistemas eletrônicos para uso em computadores e celulares, por exemplo. Segundo o governo, a ideia é trazer segurança jurídica e dar mais liberdade ao colaborador, que pode acessar o serviço de qualquer meio eletrônico, já que funciona em nuvem. A mudança faz parte de um pacote de desburocratização anunciado pelo governo federal em novembro. Mais de 1.000 decretos, portarias e instruções normativas trabalhistas foram reunidos em apenas 15 normas que tratam de diferentes assuntos, como carteira de trabalho, gratificação natalina e programa de alimentação do trabalhador. O mundo mudou, por exemplo, agora com a questão do ponto eletrônico para profissões que estão fora, que prestam serviços fora do estabelecimento, vai facilitar. Segundo o governo, a elaboração dos novos atos que substituem as normas antigas contou com a participação de representantes do setor. Centenas de reuniões com mais de uma centena de pessoas dentro aqui do próprio Ministério e as principais representantes de trabalhadores e de empregadores. Para que as normas sejam sempre atualizadas, foi criado também o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas Infralegais. Na edição anterior do boletim, mostrei aqui aquela situação vergonhosa lá no Parque Regadas, em alagamento, mesmo sem aí o transbordamento do nosso Paquequer. Ainda sobre aquela chuva, olha só os registros que recebemos de outro lugar que fica de alerta para a Prefeitura, né? Hermitage, primeiro ali foi no Hermitage, na Manuel José Lebrão, e a outra imagem ali no finalzinho da Lucimeira, ou início, né, dependendo do lado, da Avenida Lucimeira, mas também em consequência dessa água que vem do bairro da Hermitage. Não precisa mais transbordar o rio para que vire essa vergonha aí no bairro da Hermitage, ali perto da antiga Casa de Saúde, né, e ninguém consiga passar para lado nenhum. Nesse caso específico, problemas pontuais. Manutenção aí do sistema de bueiros, que continua não sendo realizada aqui em Teresópolis, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, e olha que a gente trocou foi de prefeito. E nada é feito. Além disso, no bairro da Hermitage, essa maneira de se construir em Teresópolis, que foi permitida ao longo desses últimos anos aí, de estrangulamento dos cursos d'água, tem feito com que o rio, né, esse volumoso, em dias de chuva da Hermitage, acabe transbordando. E já fica também o alerta, né, com essa mudança, essa grande mudança que foi promovida ali no bairro da Hermitage, entre Hermitage e Tijuca, quando houver ali centenas de telhados captando a água da chuva e jogando tudo isso ali no vale abaixo, anotem o grande problema que teremos no bairro da Hermitage se nenhuma grande intervenção for feita. Galeria, manutenção da limpeza do rio, bueiros, depois vão dizer que não foi avisado. E não somos somente nós aqui da Diário TV, mas diversas outras pessoas têm falado sobre esse assunto. Vamos agora ao Diário Social, né? Um trabalho social aqui ajudando a população que perdeu seu companheiro, seu amigo, cachorros e gatos desaparecidos, né? Muita gente desesperada. Somente nessa terça-feira foram 3 casos aí nas redes sociais divulgados. Um deles aí a família encontrou o animal, mas 2 ainda estão sendo procurados. O primeiro, olha só, essa dupla aí, ó, Ted e Caju, fugiram de um sítio lá em Albuquerque. Se você viu aí região de Albuquerque, Canoas, né, ao longo da RJ 130, viu em algum canto aí essa dupla dinâmica aí, ó, Ted e Caju, entre em contato com a Beatriz nesse telefone aí, ó, 21 98682 7596. Ted e Caju desaparecidos em Albuquerque. A gente também tem aqui, né, uma publicação de uma gatinha, Marie, que desapareceu
lá na Barra do Imbuí, né? Segundo aí os tutores, ela pulou no telhado do vizinho, acabou escorregando, caiu, fugiu assustada. Se você que mora na Barra, Paineiras, Pimenteiras, toda essa região, viu a Marie por aí, a família está desesperada, o telefone é esse aí, ó, 97570-0519. Esse é o contato dos familiares. Mais uma colaboração aí de telespectador da Diário TV. Olha só a vergonha lá no bairro do Alto, na feirinha. Lixo, né? Feirinha do Alto, atrativo turístico, principal bairro da cidade. Novamente essa vergonha na maneira de descarregar o lixo, né? A prefeitura colocou ali aquele sistema de coleta seletiva, mas não tem funcionado muito bem, né? Além disso, essas coletoras aí, dessa maneira, vergonhoso no bairro turístico da cidade. Voltando à questão da saúde, né? Hoje o nosso colega Luiz Bandeira esteve lá na Sociedade Médica, você viu ali a entrevista com o Antônio Henrique sobre a questão da Covid-19, a descentralização da vacina, e temos agora mais uma parte dessa entrevista com o Antônio Henrique, falando do Fórum Ampliado de Saúde Mental aqui no município, que discutiu aí a aplicação de política pública para esse setor e também a eleição de representantes de Teresópolis para um fórum regional. Esse fórum que está acontecendo hoje aqui é um fórum de saúde mental. Você estava explicando ali para a gente que é uma coisa que abrange todo o país, né? E de forma regional. Primeiro municipal, regional, estadual, até chegar ao ente da federação. Explica para o nosso espectador aqui qual a importância de um fórum de saúde mental para Teresópolis. Tá, primeiro que o Fórum de Saúde Mental que está acontecendo hoje em etapa municipal é uma determinação do Ministério da Saúde, tá? Para que todos os municípios se organizem e façam seus fóruns. O município de Teresópolis é o primeiro a fazer o fórum, porque nós temos um prazo curto para cumprir isso junto ao Ministério da Saúde. Então, logo termine esse fórum, nós vamos encaminhar para a região serrana do estado do Rio de Janeiro, nossos representantes e, consequentemente, para o Fórum Estadual e Federal. Tá? O Fórum de Saúde Mental é muito importante, tá? Importante em vários sentidos. Se você vê a pandemia aí, fez com que muitas pessoas entrassem em depressão, tivessem medo de sair de suas casas e que vão precisar de tratamento psicológico, sim, psicológico e de psiquiatria. Então, unir as pessoas nesse tema, em momento de pandemia, é oportuno demais para a saúde da população. Graças à união da Secretaria de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde, representado pelo presidente, seu Valdir Paulino, nós conseguimos organizar esse fórum em tempo recorde, tá? Para ajudar as pessoas com transtorno mental. Vale lembrar que, pela uma lei federal, a Lei 10.216, todos os manicômios têm que ser extintos no país. Infelizmente, nós temos 2 ainda na nossa região que precisam ser extintos e as pessoas precisam voltar para suas casas. Na qualidade de presidente do Conselho Municipal de Saúde de Teresópolis, eu também estou no Conselho Estadual representando a região serrana, que é composta com 16 municípios. E vem do Conselho Nacional tem a Conferência Nacional, Conferência Estadual, Conferência Municipal. São todos os 92 municípios têm que realizar as conferências para que possa continuar recebendo os recursos do Estado. Aqueles municípios que deixarem de fazer as suas conferências municipais, eles correm o risco de o ano 2022 não receber recursos do Estado. Então, a gente junto com o secretário, com a doutora Edneia, a subsecretária de Atenção Básica, deu uma moral a gente, que ela só tem que agradecer a ele que acontecesse esse fórum ampliado. Então nós fizemos um fórum ampliado, que é uma conferência municipal, para daqui do nosso município tirar 8 delegados para a conferência regional, que vai acontecer dia 21 de janeiro em Bom Jardim. Em Bom Jardim acontece a regional, da regional a gente vai para a estadual, da estadual para a nacional. Então nós tivemos realmente às pressas fazer que aconteça essa conferência Fórum Ampliado da Saúde Mental, que realmente tem muitos, depois da pandemia, vem acontecendo muitos
transtorno mental na nossa cidade e nós somos cobrados. E realmente teve que realizar. Só tem que agradecer aí o secretário pela realização desse fórum ampliado. Bom, fechando esse boletim informativo com o flagrante que acabamos de receber de uma situação que vem ocorrendo no centro da cidade frequentemente e que não pode continuar ocorrendo. Olha só, para guardar a vaga em frente a esse local, que estaria sendo transformado em uma área de estacionamento, frequentemente tem sido colocados pneus aí para guardar a vaga para estacionar carro em frente à garagem. Alguns fatores precisam ser observados. Primeiro, esteticamente, centro da cidade de Teresópolis, cidade que se propõe a ser uma bela cidade turística, pneu guardando vaga. Além disso, o pedestre vai atravessar a rua. Tudo bem que não é faixa, mas às vezes o pedestre vai correr ali para pegar um ônibus do outro lado, ali em frente ao Colégio Edmundo Bittencourt, não repara que tem um pneu, leva um tombo, cai na rua e ainda é atropelado. E além disso, caso realmente seja para ficar guardando vaga em frente à garagem, para os supostos responsáveis, aí estaria ocorrendo supostamente essa situação, isso também não pode. O Código de Trânsito não permite que se estacione em frente à garagem, mesmo que você seja o dono, o responsável, o locatário, seja lá qual for a nomenclatura da situação legal aí em que você estiver envolvido. Então, você pode ser o dono. Se o carro estiver parado na garagem, o reboque da guarda passar, ele vai rebocar. Não pode parar em frente à garagem e não pode guardar vaga. Ainda não está funcionando como acesso. Guardar vaga, muito menos. Então, a Guarda Civil Municipal já foi acionada por populares e prometeu tomar aí uma medida nesse sentido, né? Antes que algo pior seja feito. Aí começa hoje, um outro coloca pneu, amanhã é banquinho para guardar vaga, lixeirinha, daqui a pouco os donos das vagas da cidade estarão agindo aí como se fossem realmente, né, os proprietários do espaço público. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Lembrando sempre, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!